Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Sport. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com duas novidades para o sistema defensivo. A primeira delas, Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos de idade, já desembarcou em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele fica até dezembro de 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação automática até 2027, se ele bater metas no próximo ano. Atleta que estava há 10 anos no futebol italiano, vestindo a camisa da Atalanta por lá, inclusive foi campeão da Liga Europa e campeão da Euro com a seleção italiana. Jogador de primeiro nível que chega a um custo alto, mas para ser titular absoluto. Mas esse não é a única novidade para o sistema defensivo do São Paulo. O técnico Hernan Crespo tem elogiado demais Isaac. Só 19 anos de idade, atleta das categorias de base do São Paulo, tem jogado no sub-20 e sido aproveitado com cada vez mais frequência na equipe principal em treinos. O Isaac tem deixado tão boa impressão que recentemente já ultrapassou o Igão, que era sempre o zagueiro mais utilizado da base para treinos no time profissional. O Isaac havia chegado ao São Paulo somente nessa temporada, até 2024 pertencia ao Red Bull Bragantino, onde inclusive chegou a jogar como titular na equipe profissional. Contratação dele fechada em janeiro por R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Só para completar, contar que o Isaac também já teve participações na seleção brasileira sub-17, jogando sul-americano da categoria em 2023. Começando então com o Marcelo Bazzege, mas Rafael Tolói já está com quantos anos, Bazzege? É um jogador de 34 anos, disputou as últimas 10 temporadas da carreira pela Atalanta da Itália. Foi lá que ele acabou se naturalizando italiano, chegou à seleção, ganhou a Eurocopa com a seleção italiana e agora volta ao Brasil. Ele tinha propostas de outros clubes brasileiros, propostas do mundo árabe também, mas acabou decidindo voltar para o clube que ele jogava, né? O último clube que ele defendeu aqui no Brasil antes de trilhar a jornada dele pela Itália. Eu acho que com a contratação do Rafael Tolói, para mim está muito óbvio que esse esquema com 3 zagueiros não vai ser mudado. Mas pode ser que algum adversário tenha características que o São Paulo possa jogar com uma linha de 4. Eu não vejo assim. O São Paulo já tem 4 zagueiros experientes, traz um 5º zagueiro experiente. Então, de fato, é um esquema com 3 zagueiros, porque, de fato, para quem joga com 3 zagueiros, ter 4 opções só é pouco, né? Agora, com 5 zagueiros, o São Paulo pode ir com esse esquema até o fim da temporada. É um esquema que agrada muito não só o Crespo, mas também o Muricy Ramalho, que se consagrou no São Paulo atuando com 3 zagueiros. Agora, muita gente tem dúvida sobre o real estado do Tolói, né? Um jogador de 34 anos, será que ainda dá um caldo? Será que não dá? Será que ainda tem bola para jogar? Eu acho que é um jogador tecnicamente diferenciado, deve vir para ser titular, mas vai demorar para estrear, aliás, reestrear pelo São Paulo, porque não joga desde maio, então precisa se recondicionar fisicamente. Então o planejamento provavelmente vai ser contar com ele a partir das quartas de final da Libertadores, porque nas oitavas ele, mesmo se estivesse bem fisicamente, não poderia jogar. O São Paulo só poderá fazer mudanças na lista de inscritos na próxima fase. Mas é isso. Eu penso assim que o Tolói, você já fez um raio-x muito bem feito, por sinal, sobre a carreira do Tolói, é que ele não se enquadre naquela questão de jogador que chega e não consiga desempenhar dentro do que é o calendário do futebol brasileiro. Essa é a grande ressalva. Sim. Né? Porque o São Paulo trouxe aí o Oscar, o Lucas, são bons jogadores, a gente sabe, mas a gente sabe também como é a temporada brasileira. E para você ter um jogador que não vai custar barato ao São Paulo, que também tem problemas financeiros, precisa saber se ele vem e vai poder entregar em relação a acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande dúvida. Que ele tem qualidade para jogar no futebol brasileiro? Tem, pela experiência e pelo nível do futebol que é praticado hoje aqui. É aguardar, mas espero que venha e possa ficar à disposição na maioria dos jogos. Porque para você ter um jogador, joga uma, descansa 3, 4, joga, não vai resolver o problema do São Paulo. Jogador, nota? 6,8. E aí, Bazzege? Como zagueiro, 7,5. Rafael Tolói é uma boa contratação para a zaga do São Paulo?
As opções sim, sim, mas eu preferia outro, ou não. Então tá aí as opções. Estão aí as opções. Começando com você, Arnaldo, que já começou a live segurando as pontas aí. Qual que é a sua opinião e o seu voto na enquete? Salve, Éder, salve, companheiros. Seria uma quarta opção. Sim, mas depende de terça. Se não passar de terça, não. Se passar de terça, sim. Acho que pela circunstância toda. É a minha avaliação diante da dificuldade do São Paulo no mercado, da inatividade do Tolói, da idade do Tolói, do custo do Tolói, que não vai ser tão alto assim, segundo o São Paulo, a gente vai debater tudo isso aqui. Mas eu acho que é uma contratação que eu esperava que o São Paulo já tivesse feito para essa fase da Libertadores. Para mim, ela só faz sentido se o São Paulo avançar. Boa. Eu vi aqui que nossa enquete entrou só com sim ou não. Então, Renan, vou tirar uma opção sua, hein? Vai ser Rafael Tolói é uma boa contratação para o São Paulo? Sim ou não? Boa tarde, Éder, boa tarde, Arnaldo, companheiros. Eu concordo com o Arnaldo e, assim, tem vários prós e contras nessa movimentação do São Paulo com relação ao Tolói. Primeiro que o Tolói, o pró, é um jogador muito experiente, um jogador de seleção italiana, muito acostumado a jogar na formação que o São Paulo tem jogado, né? Então, o capitão da Atalanta, sob o comando do Gasperini, aí, um Atalanta vitorioso, então ele pode agregar muito nesse sentido. Contra a idade de todas as temporadas pela Atalanta, essa temporada europeia foi a que ele menos jogou, esteve muito tempo lesionado, né? A questão do valor também, né? Então, cara, eu quando falaram do Tolói, pode ser uma boa, ele tá acostumado a jogar nessa formação e tal, vai ajudar, mas e o valor? E, cara, aí eu fiquei na opção do Arnaldo, que não tem na enquete, mas, ele foi agora cirúrgico nessa crítica à sua enquete, né? Se não classificar, não faz sentido nenhum gasto, né? É um jogador europeu, a gente não pode esquecer disso. Europeu, que eu quero dizer, óbvio, 10 anos de Europa. O valor dele, ele é um jogador, apesar da idade, é um jogador valorizado. Então eu tenho lá minhas dúvidas. Sim, se o São Paulo passar. E que eu acho que vai passar. Boa. Temos que falar sobre isso também durante a live, sobre principalmente o aspecto financeiro, né? De passar. Porque agora que caiu antes na Copa do Brasil e também caiu antes no Paulista, precisa passar de fase para além do que o São Paulo previa na Libertadores, que era quartas de final, ou vai ter que vender mais jogador. Já vamos avisando logo, que a gente está falando aqui nessa live faz meses que o objetivo do São Paulo esse ano é fechar no azul. Então, para fechar no azul, precisa de dinheiro. Se não entrar dinheiro por um lado, vai entrar dinheiro por outro lado. São Paulo falou que vai fechar no azul e aí a gente vai poder cobrar no final do ano se não fechar no azul. Porque está saindo de todos os lados agora da diretoria, que o Belmonte falou na zona mista depois do último jogo. Vamos ter superávit. De uma forma ou de outra, vamos ter superávit. Então é isso que agora a gente vai poder cobrar. Mas, Arnaldo, você estava falando sobre os custos do Tolói. O que você tem sobre esses custos do Tolói? Como disse o Renan, e sempre que um jogador, depois de tanto tempo na Europa, retorna, a gente fala também de salário nível europeu, né? A informação que eu tive é que, para acertar com o Tolói, a primeira proposta que o São Paulo fez para o Tolói, porque tinha essa lista tríplice aí, né? Igor Rabelo, que está ofertando com o Fluminense, a gente pode até discutir prós e contras desses três nomes. Juan Tressoldi, que já estava lá e que não ficou por alguns motivos e está acertando com o Atlético, e Rafael Tolói. A primeira oferta do São Paulo para o Tolói, o São Paulo fez uma oferta para o Tolói há pelo menos um mês, mas não foi aceita pelo Tolói. Eu não sei se o empresário esperava algum aceno da Europa ainda, alguma coisa melhor do Brasil, mas não veio. E aí, numa segunda rodada de conversações, né, o empresário do jogador vem ao São Paulo, nós estamos por aqui, estamos dispostos a conversar sobre nova condição, outros valores.
Então, o que me passaram é que não se trata exatamente de um salário europeu. O Tolói aceitou jogar no São Paulo por um salário, brasileiro. Não sei em qual faixa, porque é o que nós temos conversado aqui. Os jogadores mais caros do São Paulo estiveram pouco disponíveis nessa temporada por circunstâncias diversas, né? Mas ele não estaria entre os principais salários do time. Para mim, a questão econômica, para nós, na verdade, ela é sempre nebulosa e pouco cristalina. Para mim, o que mais pega não é exatamente o custo, é o momento em que ele está chegando e a inatividade dele pós essa temporada que o Renan descreveu. De poucos jogos, o cara está em férias. Você pode 11 jogos, né, Arnaldo. na temporada passada, né? E não inteiros, né? Entrando, somando, são 11 jogos. Eu não vi os minutos exatamente, mas jogando pouco, jogos de 15 minutos, enfim, é muito pouco, né? É muito pouco. E sem jogar, né? Depois que a temporada acabou para o Atalanta, mais de 2 meses, né? Então, por exemplo, eu acho o Rafael Tolói muito mais jogador que o Igor Rabelo. Mas qual que era a vantagem do Igor Rabelo? Ele poder jogar sábado contra o Sport, certo? O Rafael Tolói vai demandar um tempo. Por isso que eu falo, só faz sentido se o São Paulo avançar. Senão, o que adianta um zagueiro, mais um jogador acima dos 30, com um custo considerável, com um contrato de 1 ano e meio, sei lá, se o São Paulo jogar só o brasileiro? Aí é melhor você lidar com os 4 e com algum da base, que pode até jogar no sábado. E quem sabe surpreenda positivamente. Perguntaram no chat sobre o Medina. O Medina é uma negociação que eu não entendo, porque o São Paulo está tentando o empréstimo dele. Ele é um jogador que foi adquirido pelo Estudiantes, é um jogador que está atuando pelo Estudiantes na Libertadores, não pode jogar Libertadores pelo São Paulo. Eu francamente não entendo essa negociação. Não acho que o Estudiantes vai liberar por empréstimo das condições que o São Paulo quer, mas enfim, a informação e é verdadeira. O São Paulo tenta a contratação do Medina. Não entendo porque o Estudiantes emprestaria. Tomara que empreste. Vamos esperar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Sport, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, né, para o São Paulo buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, porque no primeiro turno o São Paulo empatou em casa contra o Sport. Mas para esse jogo, o Hernan Crespo deve poupar vários jogadores, pensando na terça-feira, que vai ser o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, em casa contra o Atlético Nacional. E na minha visão faz muito bem, né, galera? Tem que poupar sim nesse jogo. Vários jogadores como o Patrick, pode jogar na ala esquerda. Os volantes, né, pode ser Luan e Pablo Maia. Na ala direita pode ter Mike. E no ataque Gonzalo Tapia, pode ter um Dineno. No meio-campo um Rodriguinho. Já na zaga é mais complicado, já que o São Paulo não tem zagueiro reserva. E na minha visão, o São Paulo precisa de um lateral direito mais ofensivo do que o Cédric, porque o Crespo jogando com essa linha de 3 zagueiros precisa de um ala que sobe mais, né, galera? Já que nem na esquerda o Enzo Dias e nem na direita o Cédric sobe muito. Mas já na esquerda, em breve o Endo deve retornar de lesão, já resolve. Já na direita, o jovem Mike, por ser tão jovem assim, não acredito que vai se tornar titular ainda esse ano. Então São Paulo precisa sim de um ala mais ofensivo. Já na zaga, que fase que o São Paulo está, né, galera? Perdendo o zagueiro para o Fluminense, o Igor Rabelo, apesar de não ser um zagueiro de alto nível, mas mesmo assim, né, galera? Perdendo o jogador para o Atlético Mineiro, o Juan Tressoldi, né, que era do São Paulo. O Sassuolo emprestou, né, novamente agora para o Atlético Mineiro, mas não quis emprestar para o São Paulo. Então o Tricolor atravessa-se uma grave crise financeira. Mas na minha visão faz bem, já que é para economizar, vamos economizar. Mas vamos ver no fim do ano qual vai ser o superávit do São Paulo por fazer isso. Se for apenas de 1 milhão ou 10 milhões de reais, já não sei se faz tanto sentido, né, galera? Porque vai precisar vários anos fazendo isso para o São Paulo começar a pagar suas contas.
Aí vem a pergunta, será que não está na hora do São Paulo começar a pensar numa SAF, por exemplo? Porque a gente vê o Botafogo, o Cruzeiro, o Bragantino, vários times que vêm se tornando SAF, vêm disputando, né, galera? Se não de igual para igual com Flamengo e Palmeiras, mas já começa a ficar lá na parte de cima. Aí eu vejo alguns comentaristas falando, mas Palmeiras e Flamengo não virou SAF, porque o São Paulo vai virar. Mas lembrando, Palmeiras e Flamengo começou a pagar suas contas lá atrás, quando o futebol brasileiro era muito menos competitivo. Se o São Paulo começar a fazer isso agora, cada ano que passa ficar mais fraco, tirando jogador, começa assim a correr o risco de cair para uma segunda divisão. E por isso que eu acho muito interessante essa futura parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis, que parece que não vai ser apenas com o Evangelos Marinakis. O São Paulo vai criar um fundo para investidores, né, para investir na base. E por que eu acho tão interessante? Porque várias vendas que o São Paulo já faz, o Beraldo, por exemplo, o São Paulo já ficou com apenas 60%, né, galera? Então, vários jogadores, o São Paulo já tem parceiros. Só que o que vai mudar é que o São Paulo vai triplicar suas vendas e vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então, se vende 5, 6 jogadores por ano, vai começar a vender 12, 13, né, galera? Que faz muito sentido para começar a pagar suas contas, já que o São Paulo atravessa, sim, uma grave crise financeira. E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 40 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 37. Em terceiro, o Palmeiras com 36. Em quarto, Bahia com 30. Em quinto, Botafogo com 29. Em sexto, Mirassol. Em sétimo, São Paulo, os dois com 28 pontos. Mas lembrando, né, galera, o Mirassol, o Botafogo, o Bahia, o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo aparece o Bragantino com 27. Em nono, Fluminense. Em décimo, Atlético Mineiro. Em 11º, o Internacional, os 3 com 24 pontos. Em 12º, Ceará. Em 13º, Corinthians, os 2 com 22 pontos. Em 14º, Santos com 21. Em 15º, Grêmio com 20. Em 16º, Vitória com 18. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, o Vasco da Gama com 16 pontos. Em 18º, Fortaleza com 15. Em 19º, Juventude com 14. E em último lugar, o Sport com apenas 9 pontos. E uma curiosidade, dos 5 primeiros colocados, 3 já são SAF, o Cruzeiro, o Bahia e o Botafogo. E muito provavelmente, se eles não tivessem virado SAF, estaria numa segunda divisão ou brigando para não cair. E agora o São Paulo entra em campo amanhã, jogando fora de casa contra o Sport. Já no dia 19, tem o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Basta uma vitória simples para o São Paulo passar para as quartas de final. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro. No dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro. Os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!